Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui juntos para mais um episódio do Pode Florescer. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí, se ainda não se inscreveu no canal, corre lá agora. Tô aqui com Jaque Polo, minha amiga maravilhosa. Jaque, eles têm que correr lá agora e fazer o quê? Corre lá, se inscrever. Por favor, gente. Tem o sininho, tem tudo lá. Isso aí. Se inscreve, ative o sininho para você não perder nada. Fique atento aos cortes lá no Instagram, @podeflorescer. Se você ficar ligado, você não vai perder nada. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela parceria de sempre. É sempre muito bom estar aqui na companhia de vocês. Tá joia? Jaque, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Incrível você estar aqui com a gente hoje. Ah, que isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sabemos o horário que os nossos queridos telespectadores estarão assistindo esse podcast, mas eu que estou me sentindo muito honrada de estar aqui hoje. Vamos bater um papo, né? Bem leve, bem gostoso. Muito obrigada, Andréia. Nada, imagina, uma alegria para mim. Já que é jornalista, ela tem várias habilidades, né? Ela vai se apresentar depois melhor, mas ela é jornalista, é comunicadora, tem um programa na Rádio Conselheiro, não é isso, Rádio Conselheiro, exatamente. Aqui em Nova Friburgo, na nossa cidade. Tem um programa nessa rádio chamado Manhã Music, programa maravilhoso. A Dirija Segura, que foi o episódio, acho que 1 ou 2 antes desse, vocês viram. Ela tem uma parceria com Jaque lá, né, Jaque? Exatamente. Toda segunda-feira a gente está lá, dando dicas para um trânsito mais humano, mais assertivo. Fica ligado lá no Manhã Music. Daqui a pouco a gente volta aqui com Jaque. Show de bola. Eu vou fazer agora um momento que eu gosto muito, Jaque, que é um momento de honrar os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, empresas que confiam, né, no nosso trabalho, investem para que esse podcast continue no ar. E aí agora a gente faz esse momento com muita alegria. Joyce Evelyn, você já ouviu falar nesta moça? Não, me conte um pouquinho mais sobre ela. Joyce Evelyn foi minha aluna lá no curso que eu te falei que eu faço lá no CRAS, aqui nos bastidores, a gente estava conversando. Ela foi minha aluna lá, ela montou essa loja online de t-shirts. Na verdade, ela começou com t-shirts, essa aqui é dela, ó. Olha. Aí, pessoal, qualidade total, não dá bolinha, pode lavar na máquina. Material incrível. E agora ela já evoluiu, tem várias outras peças. Entra lá no Instagram dela para conhecer esse trabalho maravilhoso. Ela é colorista também. Ajuda a mulherada a escolher as cores que melhor se adaptam ali à cor da pele, né? Um trabalho fantástico. Tem aí os contatos dela, só buscar. Estúdio Realize é este estúdio onde a gente está. Já que você é profissional da área, este estúdio é tudo de bom? Tudo de bom. Muito bom. Realize. Estúdio Realize. Um ambiente muito agradável, o atendimento é de excelência. Os materiais que a gente utiliza aqui, né, são materiais de ponta. Se você tem um projeto digital, busque aqui o Estúdio Realize, que você vai ser muito bem atendido. Doce Encanto Fatias. Não tem aquele dia que a gente está morrendo de vontade de comer um pedaço de bolo de aniversário? Não tem aniversário por aí? A gente fica até triste, né? Não fica? Fica. A Mari veio para resolver esse problema. Ela vende bolos de aniversário, mas fatiado. Olha. Você liga e pede, ou então ela tem os locais de atendimento por onde ela passa. Só a gente fazer contato e pedir. Tá com vontade de comer um pedaço de bolo de aniversário? Liga para Mari. Ela ainda está ajustando o Instagram dela, não tem aqui o @ ainda, mas já vai ter. Mas tem o contato de WhatsApp, só chamar a Mari e encomendar aí as fatias que você deseja. Tem vários sabores. Eu já experimentei um bolo maravilhoso. Para saciar mesmo, né? Saciar aquela vontade, né? É para matar aquela vontade que vem de repente. Jéssica Santiago. Jéssica é especialista em pés. Ela está num curso de podologia, se forma agora no final do ano, mas ela já trabalha com um atendimento especializado em pés. Ela é muito maravilhosa. Todas essas especificidades aqui, se você tem necessidade, tem aí calosidade nos pés, porosidade. Às vezes a gente olha, o pé tá meio esquisito, né? Precisando de um trato. Principalmente pra gente que corre, que malha, o pé fica sofrido. O pé fica sofrido. Fica mesmo. Só buscar aí o auxílio de Jéssica Santiago, ela é maravilhosa. Foi minha aluna também lá no Florescer. Ela é uma profissional excelente, pessoal, só fazer contato. Dirija Segura, uma empresa de treinamento para pessoas habilitadas.
é uma empresa que se compromete com o seu desenvolvimento ao volante. Se você é habilitada ou habilitado e ainda não dirige com autonomia, só buscar a Dirija Segura, que ela vai te auxiliar nessa jornada. Às vezes a habilitação fica na carteira, fica na gaveta. Faz contato. Tem vários depoimentos lá no Instagram, tem o WhatsApp, só fazer contato, chamar a gente para te ajudar, ok? Eu já passei pela Dirija Segura, hein? Essa eu confio. Muito bom, muito bom. Só chamar que a gente vai, gente. Muito bom. Pode Florescer. Jaque, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui no nosso podcast. Esse podcast ele tem um compromisso com a mulher empreendedora. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre saúde mental da mulher e sobre todos os assuntos que possam agregar valor à vida da mulher empreendedora. Já apresentei vocês, a Jaque. Aliás, eu já apresentei Jaque a vocês. Jaque é comunicadora, jornalista. Ela hoje vai auxiliar a gente a entender um pouco melhor sobre a assertividade da comunicação, né, Jaque? Como que é importante a gente conseguir estabelecer uma comunicação assertiva na vida e nos negócios, né? Não, mas com antes, certeza. Não é importante? Importantíssimo, né? É fundamental. Antes da gente entrar neste ponto, eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre a sua história. Como que veio essa coisa do jornalismo? Fala um pouquinho do seu contato com o empreendedorismo. Como é que foi essa imersão? Na verdade, assim, eu já estou na carreira de comunicadora, né? Eu completo agora, dia 23 de novembro, 17 anos, né? De jornalista, de radialista. É uma estrada, hein? É uma estrada. É uma estrada com pedras, uma estrada que não é muito fácil, né? Eu acho que em qualquer segmento da comunicação não seria diferente. Uhum. Mas a comunicação, eu acho que ela já veio desde o ventre da minha mãe, né? Eu acho que quando eu nasci, eu nem chorei. Eu acho que eu já comecei a falar, né? Eu brinco muito com minha mãe. Eu falei assim, eu acho que o médico deu uma tapinha no bumbum da Jaque lá, além de chorar, eu comecei já a falar, querer entrevistar, alguma coisa do tipo. Eu sempre fui muito comunicativa, desde a minha infância, né? A minha mãe, coitada, ela vivia na escola por conta de boletim, porque eu era muito inquieta na sala de aula, sempre conversando muito, às vezes atrapalhava os amigos na sala de aula por conta de ser muito comunicativa. As pessoas acham que eu sou assim comunicativa, muito espontânea por conta de ser jornalista. Não. Eu sempre fui assim, logicamente, né, Andréia, que o jornalismo, a comunicação na minha vida, ela só foi aflorando mais ainda esse meu lado de comunicação. E assim, é muito engraçado porque o jornalismo, ele surgiu na minha vida de uma maneira muito, muito inesperada, posso dizer assim, né? Porque, na verdade, eu queria ser pediatra, eu queria trabalhar com criança. É sério? É sério, eu queria ser médica infantil. Eu sempre gostei muito de criança, muito. Eu trabalhei muitos anos em creche, trabalhei muito tempo como auxiliar de creche, como babá. Então, assim, criança sempre foi o meu foco. E aí, aos meus 20 e poucos anos, né? Um pouquinho lá atrás, sabe? Eu fui chamada para fazer uma agenda cultural na Rádio Conselheiro. Era uma outra frequência ainda. E aí eu fui fazer essa agenda cultural sem nenhum tipo de, assim, de visão futura, né? Por eu ser muito comunicativa, me chamaram, eu comecei a fazer essa agenda cultural. E depois da agenda cultural, eu comecei a apresentar um programa na parte da tarde. Era somente 3 vezes na semana. E depois o programa começou a fazer sucesso, que era o Tarde Music. E aí eu fui chamada para poder assumir a grade da parte da manhã, né? Que, assim, é um horário, não só na Rádio Conselheiro, mas, assim, falando de uma forma universal, é um horário que a gente costuma dizer que é a picanha da rádio, né? Porque é um horário de muita audiência, um horário muito disputado entre os comunicadores. E aí eu assumi a parte da manhã e eu tô na rádio até hoje. Então, assim, as coisas foram acontecendo de uma forma muito automática, né? Foi pra agenda cultural, comecei a apresentar um programa 3 vezes na semana. Hoje o meu programa é o principal da grade comercial da Rádio Conselheiro. Hoje eu tô de segunda a sexta-feira de 8 às 11. E aí foi, sabe, as coisas de uma forma muito leve, muito espontânea, começaram a acontecer. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero. Aí o rádio começou a entrar na minha veia, no meu coração, na minha alma. Eu falei, eu quero mais. Eu não quero ficar somente como uma apresentadora de programa. Eu quero poder me formar. Aí eu comecei a fazer a faculdade, me formei em jornalismo. Hoje eu estou cursando minha 4ª pós-graduação em comunicação. Sou graduada também em comunicação de política, que é uma coisa que eu gosto bastante. E as coisas começaram a acontecer. E hoje, graças a Deus, aí com um currículo bacana. E também com essa questão da credibilidade na cidade. E rádio é a minha vida, André. Eu sou apaixonada. Que coisa linda. É tão bom a gente viver daquilo que faz o nosso coração cantar, né, Jaque?
como é importante a gente ficar atento. Então, olha o caminho que você fez. Você se enxergando como uma pessoa comunicativa, apaixonada pela comunicação, você identificou lá nas 1001 possibilidades de formação aquela que tinha a ver com o teu funcionamento, com as tuas características. Sim. E isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Eu acho que você falou muito bem. Você fazer o que você ama é fundamental e você faz o que você nem sente. Eu entro no ar 8 horas da manhã, quando eu vejo já está acabando o programa, eu até brinco no ar, falo, meu Deus, mas como assim? Já se passaram 3 horas? Porque é algo muito leve, é algo muito gostoso de ser feito, né? E assim, eu tento agregar muito, Andréia, não só para o meu público feminino, porque a Rádio Conselheiro tem um público feminino muito grande, né? A porcentagem maior hoje do nosso público é o público feminino, porque o nosso público é muito focado em confecções, né? Friburgo é muito rico nessa questão da moda íntima. Mas, o rádio está sempre ligado. Sempre ligado. Muitas confecções, facções. Então, assim, as participações hoje, 100%, eu posso falar sem medo de errar, que 85% é do sexo feminino. Mas só que o programa Manhã Music, ele tem uma coisa muito bacana, porque ele é muito eclético. O meu programa, ele é um programa muito democrático. Então, assim, eu tento chegar em todas as idades, em todas as pessoas. Então, você vai ouvir o programa, você vai ver que tem um quadro específico para as mulheres, um para os rapazes, para as crianças, para a melhor idade. Então, assim, eu acho que essa é a magia do rádio. Eu acho que essa é a magia da comunicação. A gente não se prender somente em um público. É a gente tentar pensar no todo, sabe? No geral. Numa coisa mais universal. Numa coisa que a gente consiga atingir todo mundo. Tem muita gente que fala assim, mas criança não ouve rádio. Vocês estão enganados. Criança ouve rádio, sim. Eu tenho um público infantil maravilhoso, sabe? É muito legal. E assim, eu já tenho... Desde que eu comecei no Tarde Music, eu tenho um quadro chamado Minuto Infantil. Todo dia eu toco uma música para as crianças. Seja Chiquititas, Patati Patatá, Sandy Júnior, Balão Mágico, sabe? Toca Voo de Táxi. Voo de Táxi, de Angélica. A gente toca também. Então, assim... É um quadro para as crianças, mas aonde os grandinhos, eu brinco, né? Os grandinhos de plantão se encontram muito. A gente se identifica, porque quando toca a Lua de Cristal da Xuxa, quando a gente toca Balão Mágico, enfim, com a participação do Roberto Carlos, alguma coisa do tipo, a magia da criança já começa também a florescer, né? No adulto. Então, assim, é muito legal. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais amplo na comunicação, seja ele no rádio, na TV, enfim. Eu tento realmente agregar para todas as idades. Eu acho que é por isso que o Manhã Music está no ar há praticamente 17 anos. Eita! É muito tempo. É bastante tempo. Bastante tempo. E a boa comunicação é aquela que você fala e uma criança entende, um adolescente entende, um idoso entende. Sim. Essa é a comunicação assertiva, né, Jaque? Você vai falar aí mais sobre isso, com muito mais propriedade. Mas eu gosto sempre de pensar que aquilo que eu falo precisa ser compreendido. Se o que eu digo não é compreendido, qual que é o valor disso, né? Não adianta, né? Se tá claro só para mim e eu não consigo acessar as pessoas, não faz nenhuma diferença. Exatamente. Então, acho que essa visão sua, que você chamou de eclética, né? Lá pro programa, no caso lá, são músicas, né? Que são tocadas, mas é a forma como você toca o seu ouvinte. Exatamente. Através daquilo que está sendo apresentado ali e acessando as mentes, os corações, trazendo memórias. Exato. Se eu ouvir Voo de Táxi lá no teu programa, eu vou voltar lá nos meus 15 anos. É isso. E uma coisa que é muito bacana no rádio é que o rádio, ele trabalha muito com a imaginação das pessoas, né? Sim. Então, eu acho que nós, profissionais de rádio, nós temos que usar isso de uma forma muito positiva. Logicamente que hoje, né, tem a junção aí do rádio com a internet, vários estúdios de rádio com câmera, né, que passa de uma forma 24 horas na internet para a galera, para poder saber quem é o locutor, quem não é. Mas eu ainda sou muito da questão do rádio antigo, sabe? Sim. Lá na Rádio Conselheiro, por exemplo, uma época, os diretores colocaram essa câmera, né, no estúdio, e aí foi uma coisa que começou a me incomodar, porque eu comecei a sentir que estava perdendo um pouco da essência do rádio. Não que hoje nós estamos aí numa era digital, mas eu ainda gosto daquela coisa, aquela magia que a gente
mexe com a cabecinha do ouvinte, Sim. sabe? Pô, tá ouvindo a minha voz, imaginando como que a Jaque é, como fulano é. E é muito engraçado, porque quando as pessoas vão na rádio para me conhecer, as pessoas, quando eu atendo, assim, já levam um susto, porque elas acham que eu sou loira, dos olhos claros, fortinha e baixa. E eu sou totalmente baixinha, só o baixinho que eles acertaram, né? Mas eu sou totalmente o inverso, né? Sou morena, olhos escuros, enfim. E quando eles chegam lá e falam, eu vim conhecer a Jaque Polo, eu já começo a rir. Prazer, sou eu. Não é possível, não sei o que lá. Então, essa magia é muito gostoso, né? É muito. Eu fui ouvinte de rádio por anos e anos da minha vida. Eu amo música e na minha época de adolescente, jovem, não tinha muito essa coisa de acesso a DVD, a CD. Isso foi muito depois. Então, eu ouvia rádio. Eu sou da época, Jaque, que eu pegava a fita cassete, colocava lá, já deixava no ponto. Mas eu sou dessa época também, tá? Pra gravar música na rádio? Na hora da música, esperada, eu só dar o play e o negócio rodar pra gravar. Disso também, coisa boa. Delícia. Dava raiva quando vinha um comercial junto. Hoje eu entendo, né? Hoje você entende. Mas assim, e aquela ansiedade, né? Poxa, mas essa locutora ou esse locutor não vai tocar minha música, aquela ansiedade, aquele desespero. Isso também acontecia muito no passado. E às vezes você ali preparada para gravar aquele momento especial, ouvir seu nome na rádio, né? Isso é uma coisa que os ouvintes gostam muito. E não tocava naquele dia. Eu ficava triste. Eu tento atender todo mundo todos os dias, né, gente? Quem me acompanha sabe disso. Por mais que às vezes eu não consiga fazer o oferecimento musical naquele dia, mas o beijo, o abraço, o ouvinte vai ter. Que bom. Porque é muito bacana, Andréia, porque eu tenho uma frase nas minhas palestras que eu uso muito, que é a seguinte: o rádio, ele nunca vai morrer, porque o rádio salva vidas. E literalmente é isso. Quem trabalha com rádio, a gente vivencia isso todos os dias no estúdio, seja da Rádio Conselheiro, as outras rádios da cidade, da região, porque você acaba sendo a companhia da pessoa. Tem tantas pessoas acamadas, pessoas passando por depressão, por ansiedade, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que realmente vivem na solidão. Sim. Então, assim, todos os dias esperam lá a Jaque entrar no ar para levar um pouco de alegria, um pouco de energia, um pouco de informação. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu já tive depoimentos de ouvintes e de familiares de ouvintes relatando para mim que pessoas com depressão conseguiram se salvar da depressão ouvindo o meu programa. Olha que coisa então, linda. assim, é uma coisa muito bonita, uma coisa muito forte e é uma responsabilidade muito grande você lidar com isso aqui chamado microfone. O microfone tem o poder de edificar, como também de destruir uma pessoa. Verdade. Então, o profissional tem que saber, ter discernimento de como que você vai usar aquele microfone. Então, assim, eu penso muito que eu tenho o dom da comunicação. Deus me deu o dom para poder somar na vida das pessoas, não diminuir. Então, toda vez que eu entro no ar na Rádio Conselheiro, independente de como esteja a minha vida, o meu CPF aqui fora, lá dentro é o CNPJ, lá dentro é a profissional Jaque Polo. Aqui fora, se minha vida tá boa ou ruim, não importa. A partir do momento que eu aperto aquele microfone, a minha responsabilidade é levar um pouco de esperança, de alegria, um pouco de leveza para as pessoas e ouvir esse feedback de como que a minha voz, a minha energia, a minha alegria, os quadros do Manhã Music chegam de uma forma tão positiva aos corações das pessoas. Não tem dinheiro que pague isso, sabe? Então, assim, pessoas que... Eu tenho, assim, relatos de idosos que acordam e vão dormir ouvindo a programação, mas ficam ali esperando a Jaque chegar, sabe? Me chamam de neta. Então, assim, legal. Mesmo nunca estiveram comigo pessoalmente. Então, assim, o rádio ele tem uma magia muito forte. Não vem com essa que o rádio ele nunca vai morrer, porque a missão do rádio é salvar vidas e ele vai continuar salvando muitas vidas por muitas décadas. Eu acredito muito nisso. Sim, é como ler um livro, né? É. Você falou da magia do rádio, porque a pessoa tá ali escutando as músicas, a tua fala, mas ela tá ao mesmo tempo fantasiando. Como é que será que é lá? Como é que será que é a Jaque e tal? Aí. Quando a gente tá lendo um livro é assim, né? Você tá ali lendo, por isso que eu prefiro muito os livros em relação aos filmes. Se tem o livro e o filme, primeiro eu gosto de ler o livro. Depois eu posso até ver o filme. Mas o livro, ele te dá essa oportunidade de ler e criar, imaginar o que você quiser. É. E ele te transporta para tantas situações, para tantos lugares diferentes. Eu acho que o rádio tem um pouco disso também. Tem bastante disso, eu acho. Tem. E isso é muito bom porque movimenta a mente, o psiquismo daquela pessoa que está ali
em depressão, por exemplo, como você falou. Esse simples movimento da pessoa escutar a sua voz e ficar pensando assim, como é que será que é a Jaque? Ela já está botando as sinapses para trabalhar, aquilo já está fazendo diferença. Aquilo já gera nela um desejo, porque na depressão o desejo é praticamente zerado. Exatamente. É um esvaziamento de sentido, de significado, tudo fica cinza, né? Se você consegue despertar isso nas pessoas, como é que será que é lá? Como é que será que é a Jaque? Isso já é um serviço fantástico. Eu acho que é bem isso, né? Sua responsabilidade de você conseguir atingir o outro. Sim. E foi como eu te disse, o Manhã Music, ele é muito eclético, ele é muito democrático. Durante o programa você vai ouvir quadro de esporte, de fofoca, de horóscopo, tem receita, tem super dicas, tem dicas de trânsito, tem tecnologia, tem as doutoras que fazem parte também do nosso projeto, né? É muito bacana porque hoje o time do Manhã Music é um timaço, né? Tem você junto com o Giovanni, com a gente na segunda-feira falando de trânsito. Na terça-feira tem a doutora Marcela Laluna, que é ginecologista e sexóloga. Ela intercala. Uma semana ela fala sobre saúde feminina, na outra ela fala sobre sexologia feminina. Na quarta-feira tem a professora Nertal, que é mestre, doutora em comunicação, falando de educação digital, que é um tema muito importante. Na quinta-feira tem a doutora Caroline Mariano, que ela é ortopedista e também fala sobre saúde mental, a gente intercala. Na sexta tem meu amigo que é jornalista, está morando no Sul hoje, que é o Marcelo Liese, falando sobre diabetes. Então, assim, a gente tenta pegar um pouquinho de cada tema para poder levar informação. É um programa educativo, né, Jaque? Tem o seu lado educativo, o seu lado cultural, sabe? O seu lado de utilidade pública. E eu tenho muito compromisso com essa questão do jornalismo também, sabe, André? Porque... Por exemplo, vou dar 2 exemplos assim recentes aqui em Friburgo. Um foi daquele caso que aconteceu com um jovem autista, né? Todo mundo falando muitas coisas e ainda nós não tínhamos ainda todas as informações concretas, saindo coisa em página de fofoca, tal coisa A, B. Eu falei assim, e as pessoas me cobrando isso no programa. Já que você não vai falar sobre a situação do rapaz, eu falei, gente, eu vou falar quando estiver apurado e quando realmente eu tiver a certeza, né, do que aconteceu. Porque não adianta a gente também sair pegando informações de página de fofoca de Friburgo, porque... Para mim, é algo totalmente... Não é confiável, né? Exatamente, não é confiável. Então, assim, eu tenho toda essa responsabilidade. Esperei sair realmente tudo direitinho. Fui, né, nos meus contatos para poder apurar de uma forma mais responsável. Aí teve a situação essa semana muito desagradável, uma situação assim, muito chata também, do cachorro que foi encontrado no Rio Bengalas, né? Mutilado, maus tratos aqui em Friburgo. Foi assim, muito pesado. Principalmente eu que gosto muito, sou apaixonada por animais, né? Sou louca. Eu digo que hoje, se eu não fosse jornalista, talvez eu seria veterinária. Mas não sei se eu aguentaria também não, porque eu tenho um coração muito emotivo para essas coisas. Então, assim, esperei sair as informações para poder passar as informações no ar. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão também de notícia, de como você leva a questão da notícia. Tem muito sensacionalismo, muito jornalismo marrom rondando Nova Friburgo. Esse monte de página que fala que é página de notícia, não são páginas de notícia. Eu falo, sabe, que são páginas mais sensacionalistas. Como que você vai expor a imagem, o rosto de um ente querido de uma família que nem te deu autorização? Então, tem essas coisas que a gente precisa ter muito cuidado, sabe, Andréia? Eu trabalho com rádio, é mais a questão da voz, mas hoje eu tenho o meu podcast também. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala e no que a gente mostra. Porque eu não posso sair expondo a imagem de uma pessoa, de uma criança, de um animal, de uma pessoa que se suicidou de uma forma aleatória. Vamos lá, eu quero like, eu quero curtida, eu quero comentário. Não. Existe uma família por trás, existe um tutor por trás, existem pessoas, sabe, que tem coração por trás. Então, a gente precisa, além do profissionalismo, a empatia. E eu vejo que no jornalismo, estou falando de Nova Friburgo, porque é a nossa realidade, a nossa cidade, mas não somente em Friburgo, mas de uma forma nacional, existe muita irresponsabilidade em relação a isso, sabe? Eu prefiro não ter like, eu prefiro não ter comentário e entregar um jornalismo coerente, um jornalismo realmente de verdade, sem expor pessoas inocentes, sem expor a dor de familiares. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito em relação à comunicação. Vou falar friburguense porque é a nossa realidade hoje. Sim, muita responsabilidade, porque aquilo que você diz vai ser replicado, né? Olha os rebatimentos disso, olha a dimensão que isso pode tomar. Exato. Se você divulga uma notícia fake, olha a dimensão que isso pode tomar. Eu acabei de me lembrar,
na época da tragédia, aqui na nossa cidade, em 2011. Lembra aquela notícia fake que divulgaram sobre uma tal de... Represa. De represa. A jornalista, coitada, desesperada. Que ia estourar, que ia matar todo mundo, que ia afogar todo mundo, que... Teve, inclusive, não sei se é verdade, né? Mas eu li na época que a gente teve até pessoas passando mal e tendo que ser socorridas por causa de uma notícia que não era verdadeira. Então, qual que é o objetivo disso, né? Exatamente. Só causar transtorno, pânico, desespero. Pra quê? Porque assim, pegando esse exemplo que você deu sobre a tragédia aqui na cidade, já era um momento de muita dor, Sim. Um momento de desespero, um momento de filme de terror. Todo mundo passando por essa situação pela primeira vez aqui na cidade, né? Nesse ano eu fiz a cobertura da tragédia pela Rádio Conselheiro FM, foi muito pesado. Nós ficamos 24 horas no ar, direto. Eu e o locutor, né, comunicador Jonathan Gonçalves, que agora está na Rádio 94 em Cordeiro. Então, assim, a gente... um ficava no ar, o outro tentava tirar um cochilo e a gente revezava. Uhum. Foi muito pesado mesmo que a gente passou. Não só em relação como moradores, né? Mas também como profissionais da comunicação. Então, você imagina, a situação toda estava acontecendo na cidade. Aí vem essa fake news de represa que nem existe. E aí ficou muito marcada a questão da jornalista, eu acho que ela, se eu não me engano, era da Record. E aí ela entrou num desespero e muitas pessoas ainda falaram na época, mas ela não sabia que não tinha represa. Gente, ela é de fora, sabia. Ela não sabia. Ela é de fora. Ela estava aqui fazendo um trabalho dela, uma cobertura. Ela vê um campo de guerra, um cenário de guerra, de filmes de terror acontecendo. E do nada, passa um monte de gente gritando que a represa vai estourar. Logicamente que eu, como jornalista no lugar dela, entraria em desespero também. Tipo, agora chegou a minha hora, eu vou morrer também. Né? Não tem como, para onde que eu vou escapar? Que eu não sei de onde está vindo a represa, se vai vir com pressão água, se não vai vir. Então, realmente foi um desespero muito grande. Sim. Mas tem muitas pessoas, né, André, que vivem disso. Infelizmente. Das fakes, do sensacionalismo, da comunicação marrom. Infelizmente, hoje o Brasil está sendo levado para esse lado, né, da comunicação mais pesada. E a gente não precisa. O que é a comunicação marrom? O jornalismo marrom é o sensacionalismo, né? Entendi. A gente, hoje ele é conhecido como sensacionalismo, mas você, no jornalismo mesmo, você começar a estudar um pouco da teoria, ele é conhecido como jornalismo, comunicação marrom. Então, esse sensacionalismo que as pessoas fazem em cima de uma notícia ou inventam certas coisas para poder ganhar audiência lá. Hoje, a era do like, né? Sim. Like, curtida, seguidor, comentários. Empatia zero, respeito zero. Infelizmente, eu fico muito triste porque eu vejo cada coisa, sabe, aqui em Friburgo que eu falo, meu Deus do céu. Difícil. Você passa 4 anos e meio na faculdade para ver umas coisas que eu falo, meu Deus do céu. Dá vontade de sair correndo. Dá vontade de sair correndo, pegar o diploma, rasgar tudinho assim e falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que todos os profissionais comprometidos, estamos longe de ser perfeitos, né, Jai? Mas se a gente é comprometido com o que a gente faz, se a gente ama o que a gente faz e faz com responsabilidade, com profissionalismo, tem coisas que a gente olha e fica muito espantado, né? Uhum. Gente, como pode? Não é possível que as pessoas não tenham o conhecimento de que aquilo que ela está fazendo não é legal. Exatamente. Que está, como você bem falou, destruindo ao invés de construir, ao invés de edificar. Então, que a gente use, né, os dons, os talentos que Deus deu pra gente, aquilo que a gente correu atrás durante tanto tempo, tantos anos dentro de uma faculdade. Você esteve lá, eu estive lá, sabemos, né, como é dureza. A gente trabalha e tem que estudar e o que a gente faz lá dentro é só uma pincelada, porque o estudo pesado é fora daquele ambiente, em casa, na biblioteca, um investimento, né, de tempo, de vida, porque para mim tempo não é dinheiro, é vida. Com certeza. Para depois você sair de lá e fazer uma lambança dessa. Gente, e assim, mais eu consciência. até conversava com uma amiga ontem sobre essa questão mesmo de faculdade, né? Eu me formei em 2015. A faculdade de jornalismo, ela, no caso, são 4 anos. Eu fiz em 4 anos e meio porque eu quis fazer o meu TCC, na minha época era monografia, né? Agora é TCC. Tá vendo que eu tô chegando na melhor idade aí. Então, assim, eu quis fazer o meu TCC de uma forma separada, né? Para não ficar muita coisa na época.
E aí eu tava comentando com ela, falei assim, meu Deus, minha época de faculdade, eu trabalhava na rádio na parte da manhã, à tarde eu era auxiliar de creche, né, que eu era concursada da prefeitura, entreguei meu concurso em 2020, mas eu fiquei na prefeitura durante mais ou menos 12 para 13 anos, saía da creche desesperada para a faculdade, né? Hoje eu tenho moto, mas na época eu não tinha moto, e aí eu lembro que eu tinha que escolher ou subir, né, que era nas Brownies a minha faculdade, ou subir de ônibus, ou ter umas moedas para tomar um pingado no intervalo. É bem por aí. Porque se eu fosse de ônibus até lá em cima, eu não teria o dinheiro para o pingado, e vice-versa. Então, assim, a gente passa por tantas coisas, né, assim, tantos sacrifícios que, para mim, valeu muito a pena. Sim. Muito a pena, porque hoje, graças a Deus, eu tô formada com as minhas pós. E o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Então, assim, hoje o jornalismo ele não precisa de certificado, né? O que eu acho um absurdo. O jornalista não precisa de um certificado. Sim. Mas eu quero entregar um bom trabalho, um trabalho de qualidade, então eu vou correr atrás do conhecimento. Então, eu vou ser jornalista porque eu não preciso estudar. Não, gente, não é assim. Eu corri atrás, fui lá, fiz minha faculdade. Como eu disse, estou fazendo minha 4ª pós-graduação agora. Porque o conhecimento, ele vai mudando, ele vai atualizando e é algo que ninguém pode tirar de você. Então, eu acho que falta muito isso também, muito de querer, sabe? De ter sede, de buscar informação, buscar conhecimento, querer entregar um trabalho de qualidade. Eu sou uma pessoa, Andréia, eu sou uma mulher muito determinada. Eu gosto de fazer o diferente. Eu não gosto de fazer o arroz com feijão. Eu gosto de entregar vou falar programa porque é a minha área. Um programa de qualidade, diferenciado, para que as pessoas realmente se sintam agraciadas ali, se sintam realmente pertencentes àquele movimento, sabe? Durante a manhã, agora com o podcast durante a noite, ou madrugada ou de manhã, né? Depende muito da pessoa. Então, eu acho que quando você quer buscar mais para você entregar algo bom para alguém, para uma terceira pessoa, eu acho que já é meio caminho andado para um sucesso. Com certeza. É porque aí é resultado, né, da sua entrega. A gente faz o nosso melhor, se dedica, cumpre o propósito e aí o resultado é inevitável, né? Ele vai vir. E o contrário também é verdade. Quando a gente entrega uma coisa meia boca, mais ou menos, o resultado vem também. Vem. Não aquele que a gente esperava, né? Exatamente. Mas vem. É a lei da semeadura se cumprindo, né, Jaque? A gente não consegue fugir disso. Lançou a semente, vai brotar. Para o bem ou para o mal, vai brotar. Então, para quem está aí nessa corrida, se preparando, qualquer área, né? A gente tem bons profissionais e profissionais ruins em todas as áreas, eu acredito. E, às vezes, tem até pessoas que não são profissionais, que se dizem profissionais e meio que mancham a imagem da categoria, né? Pessoas que não se prepararam, por exemplo, essa notícia fake de 2011, eu quero acreditar que isso não foi divulgado por um jornalista consciente. Não acredito que tenha sido. As redes sociais dão esse acesso, né? Uhum. Alguém foi lá, não necessariamente alguém da área da comunicação, foi lá, falou, lançou, mas aquilo teve uma repercussão muito grande, trouxe muitos prejuízos. Então, que a gente tenha responsabilidade. Os profissionais, as pessoas que estão fazendo, seja lá o que for, que cada uma tenha responsabilidade com aquilo que a gente emite, né? Aquilo que sai aqui, ó. Verbalizou, foi lançado, a gente não segura mais. Foi dito, a gente é senhor do que a gente não diz, né? É sobre isso. Aquilo que a gente diz já foi lançado e não foi lançado assim ao vento, né? O que a gente fala tem repercussão. Tem. Seja positivo ou negativo, Positivo ou negativo. Então, acho que hoje a gente está aqui, né, Jaque, fazendo um apelo para que a gente tenha mais responsabilidade com aquilo que a gente diz. Exato. Mais responsabilidade com a nossa comunicação. Ela pode edificar ou destruir. Ou né? destruir. Acho que, como você disse, né? Em todos os segmentos vão ter bons e ruins profissionais. Sim. Mas que a gente fique aí na torcida para que mais profissionais bons, né, sejam aí destaque. Sim. E também tenham um reconhecimento merecido, né? Porque às vezes você vê profissionais, né, que infelizmente estão seguindo um caminho mais torto e aí os bons vão ficando para trás. Mas eu costumo dizer o seguinte, às vezes a justiça do homem, ela não acontece, mas de Deus não falha, né? Então Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Então acho que a gente tem que ter realmente muita responsabilidade, porque isso aqui é uma arma. Verdade. Ou você usa ela para o bem ou você usa ela para o mal.
Eu escolhi usar para o bem. Acho que eu tô no caminho certo. Eu também tô tentando acertar. É sobre isso. O importante é a gente tentar. Conta um pouquinho pra gente do seu podcast. Já engrena falando da sua jornada empreendedora, como é que foi isso? E fala do podcast. Então, a questão eu até comentei com a Andréia, né? Quando ela fez o convite, falei assim, Andréia, eu sou empreendedora da minha própria carreira, né? Eu que faço tudo acontecer, a marca Jaque Polo, a marca Manhã Music, a marca agora do Pode Chegar, né? Eu meto a cara e vamos acontecer. Né? Hoje tem a minha empresa, tem meu estúdio de gravação para comerciais, tanto na cidade quanto fora da cidade também. Então, assim, aos pouquinhos a gente foi criando forma, foi dando aí, né, identidade no meu trabalho. E aí o podcast, na verdade, foi muito louco. Mais uma coisa, né? As coisas acontecem na minha vida de forma muito louca e muito do nada, assim. Não digo do nada, mas na hora que é para acontecer, né? Sim. Na hora que Deus bate o martelinho e fala assim, agora você vai. O podcast era uma coisa que estava no meu coração desde a época da tragédia. Só que... Da tragédia não, desculpa. Da pandemia. Só que eu falei, poxa, agora tá em alta a questão de live e tal, acho que eu vou ser mais uma só. Enfim, as coisas foram acontecendo, outros projetos, outros trabalhos, e essa questão do projeto do podcast foi ficando engavetada. E aí, recentemente, conversando com a Ana Hertal, que faz quadro comigo, ela foi minha professora na faculdade, e conversa vem, ela falou comigo assim, Jaque, por que você não faz um podcast? Você tem tudo para fazer um podcast, eu acho que vai ser uma explosão de sucesso. Eu falei, poxa, Ana, não sei, se eu for fazer um podcast, eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa bem minha cara. Ela, tá, mas pensa com carinho, porque eu acho que é um caminho muito, muito legal para você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas continuei seguindo o baile, né? Aí eu fui entrevistar a Jaque Rocha, que vai estar no meu podcast no próximo episódio. A Jaque, ela é da parte de comunicação, ela foi diretora da Globo, e ela lançou um livro chamado No Dia que a Máquina Parou, que ela fala sobre depressão, sobre essa questão de excesso de trabalho, burnout, essas coisas todas. E ela falou no meu programa na rádio, depois a gente ficou lá fazendo uma resenha nos bastidores, ela falou comigo assim, Jaque, por que você não apresenta o podcast? Eu falei, meu Deus, mais uma, gente. E a galera mesmo... É sinal. Não e assim, pessoas consagradas da comunicação, né? Sim. Falei, Jaque, de novo, mais uma. Ela... Quem já te falou isso? Falei, pô, a Ana Hertal, acho que ela conhece a Ana Hertal também de vista. Ela, pô, o Marcelo tá com um estúdio. E o Marcelo é um cara que eu tenho o maior carinho. E nós trabalhamos numa campanha em 2016. Falei, gente, tá, essas coisas estão encaixando muito perfeitamente. Aí conversa vem. Falei, pô, fui lá, tal. A gente fechou parceria. E aí eu falei, tá, mas para eu fazer o podcast, eu quero fazer o podcast que seja minha cara. Qual que é hoje o intuito do Pode Chegar? O nome do meu podcast chama Pode Chegar. O Pode Chegar é realmente uma coisa bem povão, é para todas as tribos, todo mundo abrir a portinha e entrar, porque com certeza o entretenimento vai ser garantido. E aí tem a portinha, né? Na minha logo tem uma portinha. E aí o nome e a logo foram criadas pelo meu amigo Marcelo Liades, jornalista. Ele criou o nome, ele criou a logo. Eu vi, muito, muito lindo. Ficou muito bonito, né? Né? Porque ali tem todo um porquê. Sim. Né? Não é somente uma logo e aquela portinha lá tem um significado, né? Pode chegar, pode entrar. Então, assim, é para as pessoas abrirem a porta, se acomodarem e curtirem um podcast. E eu falei, cara, eu quero levar o que eu mais acredito, que é a magia do rádio. Então, assim, a proposta do Pode Chegar é levar a magia do rádio para dentro de um estúdio digital. Com música ao vivo, com bate-papo, com quadro, com utilidade pública. Enfim, tem um pouquinho de cada coisa dentro do podcast. E aí, no primeiro episódio... Eu falei com o Marcelo assim, deixei ele doidinho, né? Falei, Marcelo, eu não quero começar o podcast sentada. Ele, meu Deus, o que você quer fazer, Jaqueline? Falei, não, olha só. Eu vi esse negócio. Eu falei, não quero começar sentada, eu quero começar diferente. Porque você pode chegar e ter uma porta, eu quero entrar pela porta do estúdio. Aí, enfim, eu mudei totalmente o jeito de trabalhar no estúdio. Ele falou, não, a gente mexe com a câmera aqui, com a câmera ali e tal. Então, hoje, por exemplo, a entrada Pode Chegar é diferente. Eu entro andando no estúdio, eu abro a porta... Pode chegar e aí começa o podcast. Muito entendeu? legal, eu vi o episódio da Tati Závoli, maravilhosa, né? Vocês duas juntas ali, foi incrível. Aquele programa foi muito leve. Aí eu vi a sua entrada triunfal, adorei. Então o Pode Chegar é por isso, a portinha por conta disso, e aí a porta do estúdio onde eu passo, tudo tem um significado, sabe? E estamos aí para a sexto episódio.
né, completando um mês aí de podcast. E vou dizer para vocês, gente, valorizem quem apresenta o podcast. Porque dá um trabalho, parece que é só sentar aqui. Hoje eu estou do lado inverso, né? Meu lado geralmente é onde a Andréia está. Hoje eu estou como entrevistada. Mas assim, dá muito trabalho. Eu não tinha noção do trabalho que dava. Dá, sim. Porque a gente fica tentando pensar, é um trabalho mental, né? Um exercício mental muito, muito intenso. Porque a gente fica tentando pensar no que é que pode agregar valor a quem está lá. Porque no final das contas é isso que a gente quer, né? A gente quer sentar aqui e conversar sobre coisas que vão fazer sentido para quem está assistindo, que vão melhorar a vida de alguém, que vai levar algum tipo de conforto, informações que vão fazer diferença. E aí você tem que estudar muito, você tem que pensar nos convidados, aí tem que conciliar datas. Agora há pouco eu estava ali com o Ítalo tentando conciliar a data, porque isso às vezes dá esses conflitos. É complicado. Então, tem som, tem muita coisa para a gente dar conta, para no final entregar algo de valor, né? Exato. Porque esse é o nosso objetivo, entregar algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Porque é muito bonitinho quando chega tudo já pronto lá para a galera, né? Para vocês aí do outro lado. Porque aqui estamos conversando, vai sair tudo bonitinho, mas tem todo o bastidor, né? Sim. Essa questão de data é uma coisa muito complicada, porque assim... data não é compatível a sua com do convidado, às vezes o convidado tem que desmarcar e jogar para uma outra data, aí deixa um buraco aqui, você tem que pegar alguém dessa data e jogar para cá. Sim. Todo esse exercício psicológico, mas fora também a questão dos patrocinadores, que são fundamentais. Você que é empresário de Nova Friburgo, que tem a sua empresa, sua marca, acredite, né, em nós, comunicadores da cidade, seja com podcast, com programa de rádio, de televisão local, de jornal, de web, mas acredite nos comunicadores da sua cidade, porque eu acho que isso é muito bacana, a questão de você valorizar, né, quem é da casa, e você poder agregar valor. Você tem uma empresa em Friburgo e conseguir fazer a sua divulgação com o comunicador friburguense, o feedback vai ser muito positivo, porque a entrega é muito mais, não vou dizer personalizada, mas ela é uma entrega muito mais concreta para quem recebe. Assertiva, né? Um profissional que está ali fazendo o trabalho. Porque às vezes a gente, tipo assim, um exemplo, sei lá, tem uma empresa em Friburgo e aí contrata lá o Gustavo Lima para fazer a propaganda. Nada contra o Gustavo Lima, nada contra a empresa que contrata. Mas a gente sabe que o Gustavo Lima não consome aquela marca e não, né, nem conhece direito a marca friburguense. Então, assim, isso é só um exemplo, tá, gente? Bem aleatório que eu estou dando aqui. Então, assim, vamos acreditar mais na nossa gente, no nosso povo, nos nossos profissionais de verdade. Assim como eu falo em relação aos músicos, sabe, André? Eu faço questão no meu programa de levar os músicos aqui de Friburgo. Eu faço questão de divulgar as músicas autorais da galera, sem cobrar um centavo, não cobro nada. Porque eu acho que é isso, a união faz a força. E Friburgo é um celeiro de artistas, assim, de profissionais maravilhosos. Se eu tenho o dom da comunicação, se eu tenho um microfone na mão, se eu tenho um programa de audiência, por que eu não vou levar os artistas de Friburgo para fazerem suas divulgações? Se eu toco lá tantos nomes consagrados que já estão aí lotados de fama, de dinheiro, enfim. Então, acho que também é uma coisa para a gente se pensar, para a gente poder refletir sobre essa questão de valorizar mais quem é da casa, sabe? Valorizar mais os nossos profissionais, as nossas pessoas aqui, porque Friburgo é muito rico em relação a muitos segmentos. Cultura, arte, música, profissional de comunicação, enfim, tem muita gente boa aqui. Muito boa essa palavra, muito bem lembrado. Jaque, a gente está indo para os minutos finais. Mentira, já? Verdade. Jesus! Passa rápido, né? Passou muito rápido. Gente. Ou eu que falo demais, gente? Não, você não fala demais. Você fala a conta. Aqui, antes da gente ir para as considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você é empreendedora, trabalha com comunicação, que é uma ferramenta poderosíssima para o empreendedorismo. A gente precisa saber se comunicar, saber interagir, né, com os clientes, com fornecedores, enfim. Mas, às vezes, o empreendedor, a empreendedora bloqueia nisso, nessa hora. Na hora da comunicação, na hora que eu estou ali, por exemplo, falando com o cliente, no WhatsApp o cliente some, ou eu estou ali falando... me comunicando, não sei como me expressar. O que seria uma comunicação assertiva?
uma comunicação clara, não só para os negócios, né, Jaque? Porque uma comunicação assertiva é fundamental para a vida. Então, que dicas você daria para a gente qualificar a nossa comunicação? Acho que a comunicação ela tem uma coisa que traz uma questão, porque o que você fala não é só escutado, é escutado e interpretado. Você fala, eu escuto e interpreto, né? A partir das coisas que eu penso, de como eu penso a vida. Eu não estou escutando exatamente o que você está dizendo. Então, a pessoa que está falando, ela precisa buscar ser o mais clara possível para diminuir esses ruídos na comunicação. Então, diz pra gente algumas dicas, dá umas orientações aí. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, você precisa conhecer o seu cliente. Excelente. Né? Isso aí é fundamental, porque existe cliente A, B e C. Eu, quando eu estou fechando alguma parceria, seja para o podcast ou para o Manhã Music, primeiramente, quando eu vejo que a pessoa entrou em contato comigo ou eu entrei em contato com a pessoa, eu tento no Instagram para poder dar uma sondada de como que é a marca, de como que é a identidade, para saber como que eles tentam trabalhar com a comunicação interna deles, sabe? Sim. Ali nas redes sociais. Então, primeiramente é você conhecer o seu cliente, porque cada cliente vai ser uma forma de comunicação que você vai adaptar, né? Então, eu acho que você tem que ser muito objetivo também. Esse negócio de ficar, como diziam os antigos, de encheção de linguiça, isso já não funciona mais. As pessoas estão correndo. As pessoas estão correndo, as pessoas estão aceleradas, entendeu? É papum, já você mandar a comunicação, logicamente você também não vai chegando com o pé na porta, não é isso. Mas eu acho que as pessoas precisam ser mais diretas, sabe? Parar muito com essa questão de enrolação, de encheção de linguiça. Chega e manda o seu recado. Você tem que acreditar em você, no que você está propondo. Você tem que acreditar no seu cliente. E você precisa conhecer o seu cliente para saber como que você vai abordar esse cliente. Eu tenho cliente assim, que já se tornou meu amigo, minha amiga, que eu já falo assim, de forma muito descontraída. Como eu tenho clientes que são mais sérios e eu preciso ter uma linguagem um pouco mais desacelerada e um pouco mais, talvez, empresarial, né? Mas eu tenho uma linguagem muito popular. A Jaque Polo é de linguagem totalmente popular, porque eu trabalho numa rádio comunitária, eu lido com pessoas mais simples e é o que eu amo fazer. Então, assim, a minha comunicação ela é muito direta e muito simples. Então, acho que é por isso que as pessoas conseguem me compreender de uma forma mais ampla e com mais facilidade. Se conectam. Né? Se conectam porque eu tento não ficar usando palavras muito bonitas, palavras difíceis, porque a pessoa vai calma aí, ela falou isso aqui, mas vou ter que ir lá no dicionário para entender o que ela está querendo dizer. Então, assim, eu prefiro ir no básico, eu prefiro ir no simples e a pessoa de cara já entender o que você está querendo dizer, né? Então, acho que a comunicação simples, eu acho que ela sempre vai ser a maior e melhor ferramenta para a pessoa. Seja ela empreendedora, seja ela o que for. Eu acho que a linguagem direta e simples e leve ela sempre surge mais efeito. Muito legal. Esse negócio de você falar muitas... Sabe, que quer embelezar muita frase. Eu, particularmente, gosto mais do simples. Muito bom. O papum. Uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos é que, para facilitar a comunicação, é muito importante que a gente conheça a fundo o que a gente faz. E acredita, né? Tem que acreditar também. Tem que acreditar. E as mudanças, as transformações, a diferença que isso que eu faço, seja serviço ou produto, vai fazer na vida do cliente. Porque às vezes a gente vai para abordar um cliente e nem sabe direito falar sobre o produto ou falar sobre o serviço. Aí se embola, porque pode... Claro que se você não sabe o que dizer, gera uma certa ansiedade, né? Você fica ali meio atolado. Então, é muito importante conhecer o que você faz, né? Seja o seu produto, seja o seu serviço. Saiba falar sobre o que você faz com tranquilidade, tirar as dúvidas dos clientes, né, Isso aí. Tem que saber se vender. É isso. Tem um cliente meu que se tornou muito amigo. Ele ficou comigo muitos anos na rádio. E ele uma vez falou alguma coisa comigo assim, Jaque, você sabe vender seu produto. Você sabe se vender. Não tem como ter uma reunião com você e não fechar um contrato com você. Que legal. Falei, amém, recebo. Falei assim, recebo. Porque eu acredito muito no projeto Jaque Polo, sabe, André? Eu acredito muito no Manhã Music. Eu estou acreditando muito no Pode Chegar. Então, assim, eu sei que eu posso entregar um trabalho de qualidade para o meu cliente, seja qual segmento que for. Sim. Então, quando você acredita, quando o cliente te pergunta e você sabe responder na ponta da língua
aquela dúvida dele é gol, não tem como. Você passa segurança, né? Passa segurança. Se você tá ali naquele limbo, vai para lá e vem para cá, não sabe direito o que dizer, você já destruiu ali a possibilidade de fechamento. E não é nem a questão, pessoal, de ser... mas para ela é muito fácil porque ela é jornalista, ela é comunicadora, já lida com o microfone há muito tempo. Não é isso. Não é a questão de ser comunicadora, é a questão de acreditar no que você está vendendo. É a questão de você acreditar no que você pode entregar além para o seu cliente. Então, se você acredita no seu produto, acredita no que você pode fazer, acredita que você pode, né, ajudar de forma positiva esse cliente, não tem como dar errado. Sim. Né? Você realmente acreditar aí. E se comprometer em entregar algo de valor, algo com excelência. Acho que a gente falou sobre isso aqui algumas vezes durante o episódio, porque eu conheço o seu trabalho. Sei que você entrega a excelência. Obrigada. Eu também me esforço para entregar a excelência. Então, isso é algo que a gente prega, né? Muito. Estamos longe da perfeição. Perfeição só para Deus. Ela é uma característica divina, né? A gente está aqui se esforçando, trabalhando, se dedicando para entregar cada vez melhor aquilo que a gente faz. Exato. Esse é o nosso propósito. Aqui no Pode Florescer, a gente está sempre trazendo profissionais de várias áreas, né? Empreendedores de várias áreas, exatamente para capacitar quem está em casa. Porque às vezes a pessoa que está lá não vai fazer um curso, por inúmeras razões, ela não vai ter acesso a um diálogo com um jornalista, com uma jornalista, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu trago essas pessoas aqui. Um objetivo do POD é não focar nas pessoas que já fizeram a jornada inteira e já estão lá no boom. Sim. A gente quer trazer aqui pessoas que estão na jornada. Estão na luta, que né? estão sentindo ainda o calor da panela, mexendo, para a gente tentar desenvolver um diálogo mais aproximado da nossa realidade, né? Claro que o dia que eu tiver alguém aqui que já... Na verdade, a gente nunca completa essa jornada, né? Enquanto a gente estiver por aqui, mesmo quem já é famoso, quem já alcançou tudo que gostaria de alcançar na vida, ainda tem, se ela está viva, ainda tem desejos, ainda tem sonhos, mas tem gente que já avançou mais que a gente. Então, se um dia essa pessoa estiver aí, com certeza ela vai agregar também. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que vêm aqui são pessoas comuns, como eu, como quem está em casa, para compartilhar o nosso dia a dia, nossas histórias, coisas que se conectam com a realidade de quem está sentado lá assistindo. Perfeito. É a luta diária, né? Não é? É uma luta, gente, é uma luta diária, mas o importante é que estamos aqui para lutar, né? A gente não pode desistir da luta. É isso. Não existe vitória sem luta, né? Não existe. Não existe. Então, bora lutar, gente. E a gente te agradece muito por compartilhar a tua história, um pouquinho, né, da tua história. Você vai ter que voltar aqui outras vezes para contar mais. Vamos sim. Mas tudo que você compartilhou hoje, com certeza, vai fazer diferença para quem está lá em casa. Suas considerações finais, Jaque, que recado você quer deixar aí pro pessoal? Eu quero deixar um beijo para todo mundo, agradecer o convite, Andréia, muito obrigada. Essa parceria, né, que a gente tem desenvolvido, tanto no podcast quanto na rádio, isso é muito bacana, poder agregar, né? Sim. E levar coisas positivas para as pessoas. Estamos num mundo aí tão louco, tão complicado, tão difícil. Então, acho que a nossa missão é essa, levar um pouco mais de leveza para as pessoas. Deixar um beijo para todo mundo que está em casa, continue aí assistindo o Pode Florescer, tá bom? E eu convido vocês também a conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. De segunda a sexta-feira eu estou ao vivo na Rádio Conselheira FM com o programa Manhã Music, de 8 às 11. E toda quinta-feira às 19 horas ao vivo no YouTube. Tem o nosso Pode Chegar lá no meu canal, Pode Chegar com Jaque Polo, meu Instagram. Tem Instagram do programa, da rádio, do Pode Chegar. Não tá faltando Instagram, tô ficando doidinha. Tô ficando doidinha. E agradecer a todo mundo que acredita na Jaque Polo, que gosta do meu trabalho, que acompanha aí os meus trabalhos em Nova Friburgo. E é isso, gente. Bora, não podemos parar nunca. Muito bom, Jaque. Gente, super recomendo o trabalho desta mulher maravilhosa. É uma profissional comprometida com o que ela faz. Então, se você precisa disso tudo que ela apresentou aqui, né? Seja para o dia a dia, para você sentar lá e escutar o programa, ou você é empresário que está aí
precisa divulgar a sua marca, procura Jaque Paula, uma profissional séria, super recomendo. Muito Dispensa obrigada. a apresentação, né, Jaque? Ah, que isso. Você é muito querida aqui na nossa cidade. Fiquei muito feliz já, graças a Deus. É muito bom quando a gente passa pelos lugares e a gente sempre deixa coisas boas, né? Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague, Andréia. Você passar pelos lugares, as pessoas falam, pô, Jaque é gente boa, André é gente boa, grande profissional, pessoa educada, pessoa do bem. Gente, isso aí é maravilhoso demais. Dinheiro é bom, mas olha, você conseguir deixar coisas boas, plantar coisas boas é melhor ainda. É verdade. Vamos florescer juntos. Vamos florescer juntos, exatamente. Muito bom, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês são o motivo disso aqui existir, disso aqui acontecer, né? Com certeza. Então fiquem sempre ligados aí com a gente. Se não tá inscrito ainda no canal, corre lá, se inscreve, segue a gente lá no Instagram, @podeflorescer, e apoia o nosso trabalho para a gente chegar muito mais longe, né, Jaque? É isso aí, todo mundo florescendo juntos. Todo mundo florescendo juntos. Ó, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Jaque. Nada.